Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã. E na Folha de São Paulo, governo de transição pediu ao menos 20 prisões de bolsonaristas acampados. Auxiliares de Lula veem omissão e facilitação do Exército na fiscalização dos explosivos usados no atentado desde sábado. O governo de transição de Lula já pediu a prisão de ao menos 20 apoiadores de Bolsonaro acampados em quartéis. A avaliação interna é de que há omissão por parte dos órgãos que deveriam coibir a atuação de atos antidemocráticos. Na tentativa de atentado deste sábado 24, por exemplo, a percepção de pessoas envolvidas na segurança de Lula e do próprio Lula é de que há uma falha clara por parte do Exército, a quem compete fiscalizar os chamados produtos controlados, categoria na qual se inserem os explosivos da posse de Jorge Washington de Oliveira Souza. Sim, é esse mesmo nome, não é piada. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, foi encontrada uma grande quantidade de explosivos e armamentos na residência do bolsonarista. Segundo relatou em depoimento, o gerente de posto de gasolina é do Pará e em 12 de novembro dirigiu-se a Brasília em uma caminhonete com 2 escopetas calibre 12, 2 revólveres calibre .357, 3 pistolas, sendo 2 Glocks e uma CZ Shadow, um fusível Springfield calibre .308, mais de 1.000 munições de diversos calibres e 5 bananas de dinamite. Além disso, um dos integrantes do Grupo de Trabalho da Justiça e Segurança Pública da Transição afirma haver conivência por parte das Forças Armadas ao permitirem a manutenção dos acampamentos onde organizações criminosas usam área militar para a prática de crimes como o terrorismo. Nem a Polícia Federal escapa de críticas. Para auxiliares de Lula, a inércia na corporação que, após os atos de vandalismo praticados no dia da diplomação do presidente eleito, iniciou-se uma investigação por dano ao patrimônio e lesão a um policial, não por terrorismo. No último dia 6, o empresário Milton Baldin teve a prisão decretada a pedido do agora indicado para delegado-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues. Baldin foi preso no acampamento bolsonarista em Brasília, dias após gravar um vídeo convocando apoiadores de Bolsonaro, em especial CAC, que tem armas ilegais. E o fato é que não adianta dourar a pílula. Há muita certeza de que aquele acampamento, além de criminosos procurados pela justiça, abriga gente maluca como esse gerente, dono, na verdade, de postos de gasolina, que planejou um atentado que poderia ceifar, não a vida de Lula, era para ceifar vidas de gente que estivesse transitando. É um atentado terrorista, porque a lógica do terrorismo é justamente a de assustar as sociedades. Então não se tratava de uma tentativa de atingir Lula, que ele tem uma segurança muito reforçada. Esse sujeito queria matar qualquer um. Note-se o risco que isso representa e note-se o absurdo de o Exército Brasileiro dar guarida a uma loucura desse calibre. A polícia confirma também que o material acha mais material explosivo no Distrito Federal, na região metropolitana do Distrito Federal. A polícia confirma que material encontrado no Gama é explosivo.
O BOPE foi ao local e confirmou que o material encontrado em uma região de mata continha explosivo e desativou o material na noite de domingo. Isso é para que se possa entender o que é que está acontecendo nesse país. A Polícia Militar do Distrito Federal confirmou o conteúdo explosivo de mais material encontrado ontem, domingo, na região de Gama, na DF 290. Como noticiou o portal Metrópolis, o material continha coletes balísticos e capas, além de material explosivo. No fim da noite de domingo, o Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Especiais da PM do Distrito Federal foi ao local para realizar procedimentos técnicos e confirmou se tratarem de explosivos e desativou o material por volta das 22h30. O material foi localizado em uma região de mata na área rural do Gama, próximo à DF 290. Os coletes balísticos foram apreendidos e levados para a 20ª Delegacia de Polícia do Gama para registro de ocorrência. A Polícia Civil do Distrito Federal ainda vai investigar a origem deste material e as circunstâncias em que ele foi deixado. Ainda não se sabe se esse episódio tem relação com a tentativa de atentado ao aeroporto de Brasília. Aqui você vê as fotos do material e o trabalho da polícia na região. Na véspera do Natal, a capital federal registrou outra ameaça de bomba. O Aeroporto Internacional de Brasília sofreu tentativa de atentado por um apoiador de Bolsonaro. E o que acontece é que isso vai se popularizar no Brasil. Porque doido não falta nesse país, nem país nenhum do mundo. Em todas as sociedades conflagradas, é assim que começam ondas de terror que podem durar décadas, décadas. É isso que o bolsonarismo está fazendo com o Brasil e é isso que todas as forças policiais e, sobretudo, o Exército, como acabo de citar, estão fazendo com o nosso país. E o empresário que planejava o atentado no Distrito Federal queria, abre aspas, derrubar o comunismo, fecha aspas. Jorge Washington de Oliveira foi preso e levado para o complexo penitenciário da Papuda neste domingo por decisão da Justiça. O empresário bolsonarista, de 54 anos, planejava cometer atentados em Brasília, afirmou a Polícia Civil do Distrito Federal, e pegou em armas para derrubar o comunismo. Em depoimento, ele também declarou que tinha a intenção de distribuir armamentos para grupos acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O sujeito estava disposto, minha amiga, meu amigo, ele estava disposto a provocar o caos. Na verdade, foi isso que ele disse, são palavras dele, não é, que pretendia provocar o caos. Abre aspas. A minha ida a Brasília tinha como propósito participar dos protestos que ocorriam em frente ao QG do Exército e aguardar o acionamento das Forças Armadas para pegarem armas e derrubar o comunismo. A minha ideia era repassar parte das minhas armas e munições a outros CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, que estavam acampados no QG do Exército assim que fosse autorizado pelas Forças Armadas, alegou em depoimento à Polícia Civil. Jorge Washington foi preso na noite de sábado, véspera de Natal, horas após as forças de segurança do Distrito Federal recolherem explosivos nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília. Vejam bem, o que é que acontece? O terrorista aí, ele estava na noite de Natal, de véspera de Natal, pretendendo matar gente. É a isso que o Bolsonaro reduziu este país. E, enquanto isso, os efeitos do rearmamento são vistos como um problema que vai durar décadas. Homicídios caíram na atual gestão, mas o movimento começou em 2017, durante o governo Temer. Mesmo com a provável revogação de decretos que flexibilizaram a aquisição e o porte de armas pelo próximo governo, o país continuará por décadas a sofrer os efeitos da política armamentista do presidente Jair Bolsonaro.
O diagnóstico é de especialistas que destacam como principal marca da administração a escassez de políticas concretas na área de segurança pública. Entre o fim de 2018 e julho deste ano, o número de armas em poder dos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores e de outras pessoas físicas saltou de 696 mil para quase 2 milhões, um aumento de 172,3%. Foram mais de 30 decretos, portarias, instruções normativas e outros instrumentos editados com o objetivo de facilitar o acesso da população a armamentos e munições, ressalta Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E Bolsonaro rebaixou a cultura e a transformou em trincheira ideológica. A área cultural é o foco do 6º balanço da série do jornal Valor Econômico sobre a cultura. Aqui você vê Roberto Alvim, que simulou um pronunciamento de Goebbels durante o regime nazista. A mesmíssima estética, denotando um viés neonazista no governo que, por sorte, graças a Deus, finda. Por que a posse de Lula não terá a salva de 21 tiros de canhão? Ato tradicional não deve ser realizado em 1º de janeiro de 2023. A cerimônia de posse de Lula em 1º de janeiro de 2023 não terá a tradicional salva de 21 tiros de canhão. Por quê? Segundo a futura primeira-dama e coordenadora da equipe do novo governo responsável pelo evento, Rosângela da Silva, Janja, para ela, a ideia de dispensar o ato se deu visando pessoas com deficiência e animais que podem ser transtornos com o barulho. É uma preocupação cidadã e benfazeja em um momento de tanta loucura, de tanta incoerência. Veja detalhes do depoimento do extremista que planejou explodir bomba no DF. Detido por armar bomba perto do aeroporto de Brasília, o empresário participava de ato bolsonarista no QG do Exército e confessa que pretendia provocar o caos, palavras dele, devido à eleição de Lula. A Justiça do Distrito Federal determinou a prisão preventiva desse sujeito e a audiência de custódia será realizada hoje. George Washington foi preso em flagrante. O dono de uma rede de postos de gasolina no estado onde reside, decidiu, ao término do 2º turno das eleições, deixar a mulher e os filhos na cidade de Xinguará para vir a Brasília integrar o grupo que protesta em frente ao quartel-general do Exército, na capital federal. Em audiência de custódia, a juíza Cássia Regina Soares converteu a prisão em flagrante em preventiva. Obviamente, trata-se de um terrorista. O problema, há que entender o seguinte, o problema é que não é esse. O problema são esses. O problema é que, como ele, há muitos mais, e todos já viram isso, não é? As mortes, a violência que tem eclodido. Então, há uma geração de pessoas como essa soltas pelo Brasil. Quantas são? Ninguém sabe. E o revogaço das armas prometido por Lula, segundo o Correio Brasiliense, pode se tornar gatilho para conflitos políticos, o que é algo muito mais do que previsível. O prometido revogaço do desarmamento pautado pelo governo de Lula pode gerar reações de revolta por parte dos milhares de CACs do país. Isso não são milhares, são 2 milhões. O efeito que esse revogaço pode ter é imprevisível, mas pior do que isso, não fazer nada, deixar tudo do jeito que está para não gerar conflito, é outro problema gigantesco. Ou seja, bem-vinda à herança do bolsonarismo, que deve durar anos. E crianças desprotegidas, o estado do Rio não atinge nenhuma meta para vacinação infantil básica, minha amiga, meu amigo. Olha só o que votar errado fez com esse país. Temos o problema da arma, temos o problema de crianças pegando paralisia infantil
porque o Bolsonaro convenceu a sociedade brasileira a boicotar vacinação dos seus próprios filhos. Durma com barulho desse. E Arthur Lira terá menos poder na era Lula, diz o governador de Alagoas. Para Paulo Dantas, do MDB, perfil do presidente eleito permite maior diálogo com o legislativo e, realmente, com maior diálogo com o legislativo, a importância do presidente da Câmara diminui. Tomara que dê certo. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.